Bom dia, família! Tudo bem com você? No vídeo de hoje, você vai sair daqui especialista em cidadania portuguesa. Por quê? No vídeo anterior, eu parei a gravação um pouco mais cedo, eu até falei, olha, estamos aqui dando uma descansada mais cedo da obra, porque eu tenho que ir lá no consulado português buscar meu RG. Cara, foi uma chuva de comentários, uma tempestade de perguntas. Um monte de gente foi no nosso Instagram perguntar se a gente estava de mudança para Portugal, se ia rolar um Partiu Alasca versão Europa, como que faz para conseguir documento, um monte de perguntas. Então nesse vídeo eu preparei uma coisa muito legal para você, porque eu sou um cara muito legal e eu acho que por isso você já devia deixar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. Eu não sou advogado, eu não trabalho com cartório, mas para fazer um vídeo bem explicativo e bem legal para você, eu conversei com a minha advogada, que foi responsável por tirar a minha cidadania, a Cris Campbell do Cidadania Fácil. Todos os links dela estão aqui na descrição desse vídeo. Eu fui lá no Instagram, @PartiuAlasca, eu fui aqui na comunidade do YouTube e pedi para você enviar as suas dúvidas. E eu pedi para ela responder as suas dúvidas através desse vídeo. Eu sou ou não sou um chuchuzinho? Consultoria grátis é só aqui no youtube.com/GuiToledo. Então nesse vídeo a gente vai responder as perguntas que mais se repetiram nas duas redes sociais. Vamos começar pela que mais fizeram, porque eu tenho certeza que você quer saber quanto custa a cidadania portuguesa do começo ao fim. Infelizmente, essa não é uma resposta fácil de dar, pelos seguintes fatores. Para você tirar a tua cidadania, existem várias etapas e cada pessoa, você, eu, cada um, está numa etapa diferente desse processo. Deixa eu te explicar. A cidadania portuguesa você consegue pelos teus pais, não pelos teus avós. Então, por exemplo, se o teu pai já tem a cidadania portuguesa, você só vai precisar de uma etapa, que é conseguir a sua cidadania. E se os seus pais estão vivos, é muito mais fácil conseguir os documentos deles. Tem uma etapa a menos aí de busca de documentos. Agora, por exemplo, se os seus avós são portugueses e seus pais não, você tem que fazer o seguinte, pegar a cidadania dos seus avós, passar para os seus pais, e dos seus pais passar para você, que foi o que eu fiz. O que dificulta um pouco esse processo é que muitas vezes seus avós já faleceram, então você tem uma dificuldade de conseguir esses documentos para passar a cidadania para os seus pais. E você consegue entender que cada parte desse processo envolve pesquisa, envolve tirar documentação, envolve tempo, então o preço varia demais. Mas só para não ficar muito abstrato nesse vídeo, para você ter uma ideia, para você falar, tudo bem, varia muito, mas varia quanto? De 20 a 30 reais ou varia de 7 a 8 milhões de reais? Pra você ter uma ideia, uma noção, o RG mais o passaporte são documentos que você paga direto ali no consulado. Não tem nada a ver com advogado, não tem nada a ver com ninguém. Quando você está com toda a sua papelada pronta, você já entregou tudo, já foi aprovado em todos os processos, você vai no consulado e paga pelo teu RG português e teu passaporte europeu. Só isso custa tipo 600 a 900 reais. Depende do valor do euro no dia e depende também se você vai pedir com urgência ou não. Isso é um pouco caro porque a gente está pagando tudo em euro. O que 100 euros, 120 euros para alguém na Europa é um valor relativamente pequeno, para a gente aqui já é um soco no estômago. Em linhas gerais, eu acredito que uma cidadania pode variar de 4 mil reais até uns 8, 9 mil reais. Depende da complexidade do seu caso. A segunda pergunta que mais fizeram aqui foi qual o prazo para você receber a sua cidadania europeia. O prazo também, como eu já expliquei, como o processo é muito cheio de etapas, o prazo pode variar demais. Em média, 12 meses. Mas a minha foi um pouco mais, porque os meus avós já eram falecidos. Apesar dos meus avós serem cônsules de Portugal lá em São Carlos, isso não facilitou muito as coisas, porque a minha família não tinha organizado os documentos do meu avô. Então a gente teve que fazer pesquisas lá em Portugal, acionar cartórios em Portugal para levantar documentos do meu avô, para poder passar a cidadania para minha mãe. E aí todo o processo da minha mãe demorou, vamos dizer, uns 10, 11 meses, e depois a gente fez o meu. Em média 12 meses, mas é um processo que pode demorar um pouco mais. E uma coisa que me perguntaram, que não foi exatamente uma pergunta, mas algumas pessoas falaram meio como dica, assim. Ao invés de você contratar um escritório no Brasil, por que você não contratou um escritório direto em Portugal? Porque você vai, de qualquer maneira, em algum momento desse processo, precisar de alguém lá em Portugal para agilizar os seus documentos. E aí você corta o intermediador brasileiro e fica mais barato para você. Eu vou dizer sobre a minha experiência. Já disse, mas vou repetir. Houve muita pesquisa de documento. A gente precisou até achar o cartório onde estava a minha certidão de nascimento e fazer algumas coisas. Teve documento que estava em São Carlos, teve documento que estava em São José do Rio Preto, teve documento que estava aqui em São Paulo. A Cris, a minha advogada, teve bastante trabalho para juntar esses documentos. Então, um advogado lá em Portugal não ia conseguir fazer isso. E eu não sabia nem por onde começar. A minha experiência com tirar documentos relativamente complexos sozinho é com o visto para o Canadá e para os Estados Unidos. Porque muita gente tem medo de tirar visto para os Estados Unidos, a seleção é bem fechada, bem difícil,
Eu fiz sozinho, não tive nenhum problema, foi super fácil, foi super tranquilo, inclusive tirei super rápido, porque na época eu estava trabalhando na Band, era para fazer uma entrevista com a Adam Sandler lá nos Estados Unidos, consegui pedir de urgência, eu mesmo corri com os documentos, entreguei lá, foi bem tranquilo e bem rápido. Mas eu tive que ler coisa pra caramba e eu já tinha todos os documentos na minha mão, ao contrário da cidadania portuguesa, que eu não tinha boa parte dos documentos e tem todo um histórico familiar envolvido. Então, para mim, não fazia sentido contratar um escritório direto em Portugal. A minha experiência e a minha recomendação é um escritório aqui no Brasil que vai garantir para você esse serviço. Ele vai garantir que isso vai acontecer e vai te dar todos os feedbacks. A Cris, inclusive, trabalhou com um escritório parceiro lá em Portugal. Tudo foi através da Cris, ela que fez as transferências internacionais, mandou remessa, trouxe remessa, que é um outro ponto. Remessa para Portugal de documentos oficiais é caro, correio, é caro. Então, muitas vezes, o que você vai gastar com todo esse vai e vem e o tempo que você vai gastar com um advogado lá, talvez não valha a pena. Não saberia dizer muito mais sobre isso, fica aqui a minha experiência. Outra pergunta, passaporte português dá direito a moradia e trabalho em qualquer país da União Europeia? Sim. E não é só isso, ele também dá direito a viajar, por exemplo, para o Japão sem visto. O visto japonês é super difícil. Quando a gente percebeu que não ia dar para levar o Thor dos Estados Unidos para a Europa por uma série de questões técnicas ali, é um motorhome que não foi feito para a Europa, não ia funcionar. A gente ponderou muito ir para o Japão e a gente até tentou viabilizar uma viagem dos Estados Unidos direto para o Japão para a gente fazer, 30, 40 dias e encerrar o Partiu Alasca no Japão. O maior impeditivo nosso foi o visto. A gente tinha que voltar para o Brasil, eu tinha que conseguir o meu visto aqui em São Paulo, a Jana tinha que conseguir o visto dela lá em Joinville, não funciona com procuração, é um visto super difícil, assim, você tem que passar todos os detalhes da sua viagem, reservas de hotel, datas. Era bem complicado mesmo o visto do Japão. Agora abriu uma nova porta aí pra gente de poder fazer essas viagens e continuar com a nossa vida, com a nossa rotina meio maluca. E com relação também a poder morar e trabalhar na União Europeia, é demais, porque, cara, você como cidadão europeu, você consegue aqueles descontos de europeu em instituições de ensino, você consegue ensino gratuito muitas vezes, então, bicho, é um universo que se abre aí. A próxima pergunta é, a Jana, ou a minha esposa, tem direito à cidadania portuguesa só porque eu tirei a minha? Não. Mas, calma aí que não é tão complicado assim, eu vou ler direto a resposta aqui da nossa advogada. A esposa ou convivente tem direito à cidadania portuguesa desde que comprove o vínculo com a comunidade portuguesa do local onde ela vive. Ou seja, se a Jana tiver alguma relação com a comunidade portuguesa aqui no Brasil, ela consegue entrar com a papelada para conseguir a cidadania dela. Ou se a gente for morar em Portugal, então o simples fato da gente morar em Portugal, comprar um apartamento em Portugal, um terreno, alguma coisa assim, também eu já consigo com muito mais facilidade os documentos da Jana. Outra opção também seria a gente viajar 3 vezes por ano para Portugal, isso também ajuda para conseguir o visto dela. A gente não precisa ser casado, casamento tradicional, mas a gente tem que estar em união estável para poder entrar com essa papelada. E aí tem uma observação que a Cris falou aqui, que mulheres casadas antes de 1981 têm direito automaticamente por um sistema chamado Base X. Então fica aí essa dica para você. A próxima pergunta que apareceu bastante, que eu estou deixando aqui para o final, porque eu acho que é muito simples de você conseguir essa informação, é quem tem direito à cidadania portuguesa? Eu já falei bastante disso bem logo no começo do vídeo, mas quem tem direito à cidadania portuguesa é o filho do português. E no caso de Portugal, tanto faz se é o pai ou se é a mãe, se é homem ou se é mulher. Em alguns países da União Europeia, se eu não me engano, só o pai transmite a cidadania, tá? Lembrando que os seus avós podem te passar a cidadania se eles estiverem mortos, desde que você passe para os seus pais. Quem tem direito é filho de português ou neto de português que tem os pais vivos. Se seus pais já faleceram e seus avós já faleceram, você não vai conseguir a sua cidadania. Outra pergunta foi, Gui Toledo, agora que você é um cidadão europeu, você precisa pagar impostos na Europa também, além dos impostos que você paga aqui no Brasil? Não, a gente só começa a pagar impostos na Europa a partir do momento que a gente estiver ganhando dinheiro na Europa ou morando na Europa. Outra pergunta que fizeram bastante é se a gente agora é obrigado a votar em Portugal. E também não, porque na União Europeia o voto não é obrigatório. As minhas obrigações são manter os meus dados atualizados, principalmente dados referentes ao meu estado civil. Essas foram as principais perguntas que chegaram, mas chegaram algumas outras perguntas de pessoas que curtem pra caramba o Gui Toledo e a Jana Make, que gosta de ver a gente viajando, que curtiu o Partiu Alasca, que é fã de viagem, que consome todos os canais de viagem do YouTube, perguntando se a gente tem intenção de fazer um Partiu Europa, agora que saíram os documentos, se isso facilita alguma coisa, se a gente está com intenção de morar em Portugal. Bom, a Jana não tem intenção de morar em Portugal tão cedo, mas ela tem muita vontade de fazer sim o Partiu Europa. Só que aqui na Reforma a gente gasta bastante dinheiro, tá difícil. Esse ano que a gente tá cuidando aqui da casa, né, faz um ano já que a gente tá na Reforma aqui lutando, uma casa gigante, 3 andares, área externa de piscina, tudo. A gente não tá guardando dinheiro.
Então a gente não está pensando muito de, eu parti a Europa agora, vamos sair fazendo. Mas está nos planos, principalmente porque o meu sonho, já que é para sonhar, é montar um motorhome, pegar toda a expertise que eu estou tendo aqui na reforma da Show House e fazer um motorhome bacana pra caramba, 4x4, cheio de LED, cheio de loucura. O motorhome faz parte da viagem. A gente viajou pra Tailândia, Singapura, Indonésia, uma viagem de 30 dias, até longa, foi de avião. Pra mim falta alguma coisinha, é demais, cara. A gente viu lá o Ano Novo tailandês, eu até recomendo você ver essa playlist aqui dos vídeos da Tailândia, é sensacional. Mas pra mim falta a coisa do motorhome falta. Aí a gente tá com o Tilly, que é o nosso integrante da família, e vai ser muito mais fácil para ele passar um período longo fora de casa se a gente tiver o nosso próprio motorhome. Então, muita calma, respira e vamos acabar essa reforma. Minha meta aqui até o fim do ano a gente tá com a casa bem pronta já, a gente poder fazer uma festinha de fim de ano aqui, curtir legal. E a gente faz planos aí pro ano que vem, quem sabe. A última coisa que eu queria dizer nesse vídeo é que assim, a gente recebe muitas mensagens quase que diariamente, principalmente lá no Instagram, de grupos de viagem, de pessoas que estão saindo para viajar, viajando de motorhome, de carro, de bicicleta, a pé, pedindo dicas pra gente. E cara, muitas vezes a gente não consegue atender essas perguntas, a gente não consegue responder essas pessoas, não só pelo volume que chega de perguntas, mas principalmente porque muitas coisas a gente não sabe. E o mesmo acontece aqui com a questão da cidadania, principalmente a questão da cidadania. Porque como eu disse logo no começo do vídeo, eu não tenho nenhuma experiência, a não ser a minha própria, para fazer todo o procedimento da papelada. Então, por isso, eu repito mais uma vez, o Instagram da nossa advogada é @cidadaniafácil e eu vou deixar todos os links de contato dela aqui na descrição desse vídeo, Cris Campbell, para você tirar suas dúvidas com alguém que realmente sabe o que está falando. E eu não vou, infelizmente, poder te atender nesse sentido, porque, como eu disse, eu não sei muito sobre isso. Então, a gente se vê no próximo vídeo, vamos voltar para a reforma. A gente está acabando hoje a instalação do piso lá de fora, então a piscina já está com um aspecto completamente diferente. Vamos começar a recuperar as pedras lá e tem, começa a falar, não para nunca mais. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, família!